Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco, como é habitual ao domingo, o Coordenador Nacional da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Bom dia. Bom dia, Cristiana. Começamos com a detecção de metanol num disco de formação planetária jovem. Olha, e se me permites, apetece-me recuar até novembro de 2011, na primeira edição da Última Fronteira. A primeira notícia que nós trouxemos aqui foi sobre a extraordinária capacidade tecnológica de um novo conjunto de radiotelescópios, o ALMA, do Observatório Europeu do Sul, e dissemos na altura que ia revolucionar um bocado a astronomia. E não deixa de ser curioso, esta semana, de facto, trazemos mais novidades extraordinárias do ALMA, que em abril de 2015, e aqui neste mesmo estúdio nós falámos que tinha detectado cianeto de metila num disco protoplanetário, ou seja, num sistema em que estavam a aparecer novos planetas, a formarem-se novos planetas, e essa molécula química orgânica complexa conseguia encher todos os oceanos da Terra. E, portanto, foi notável a utilização do ALMA para encontrar os blocos de construção de vida em planetas bebés. Pois bem, esta semana o ALMA novamente vem-nos dar novidades de metanol. Metanol, que é um primo do metano e que também é um dos constituintes de aminoácidos e que desta vez foi descoberto no disco protoplanetário da estrela TW Hydra, que está aqui perto, cerca de 170 anos-luz. E é um sistema bebé, digamos assim, muito conhecido pelos astrónomos, mas esta descoberta de metanol neste disco protoplanetário enche de enorme animação toda a comunidade de astrobiólogos. Em primeiro lugar, pelo sítio onde foi localizado. Foi localizado num disco, digamos assim, que está a mais de 30 unidades astronómicas desta estrela. Ou seja, foi encontrado os blocos construtores de vida dos aminoácidos num disco que, se colocarmos isto no nosso próprio sistema solar, muito para lá da própria órbita de Neptuno. Ou seja, encontramos blocos construtores de vida em regiões muito afastadas das próprias estrelas bebés. Porque aquilo que nós estamos a ver é um sistema bebé tudo, seja na estrela, seja nos próprios planetas que estão a ser construídos. E depois, se foram moléculas orgânicas encontradas em grãos de poeira. E agora diz uma coisa muito interessante, grãos de poeira grandes. O que é grandes neste caso? Superiores, perto de 1 milímetro. E esses grãos de poeira são preciosos. Porque aí também, e é também um dos outros resultados deste estudo, é nestes grãos de poeira com cerca de 1 milímetro de diâmetro que também está localizado o gelo, precisamente destes sistemas planetários. Portanto, isto é também uma notícia que revela bem a capacidade tecnológica do presente, nomeadamente do próprio ALMA, que consegue identificar em zonas até distantes da própria estrela os blocos construtores de vida. Isto é interessante também por uma outra razão, porque agora interessa perceber como é que este metanol, como é que estas complexas moléculas orgânicas passam dos grãos de areia para os planetas. No fundo, quando os astrónomos olham para este sistema planetário bebé, estão a olhar para aquilo que foi o início do nosso próprio sistema solar. E estamos a ver em vivo, em direto e a cores, praticamente, esta transição das moléculas orgânicas complexas para os próprios planetas. E, como nós não temos uma máquina no tempo no nosso próprio sistema solar que nos permita ver como é que ocorreu, a nossa casa, digamos assim, olhamos então para estes discos protoplanetários, bebés, para tentar perceber como é que foi feita esta transição, como é que os blocos da vida vieram parar aos planetas. Mas é uma das notícias do ALMA, esta detecção de metanol. Uma outra notícia do ALMA, também desta semana, tem a ver com oxigênio. É que o ALMA conseguiu detectar moléculas de oxigênio numa galáxia muito, muito distante, quando o universo tinha apenas 700 milhões de anos. O ALMA conseguiu detectar traços de oxigênio nesse universo bebê. E não é um oxigênio qualquer, é um oxigênio que está a ser maltratado pelas primeiras estrelas. As primeiras estrelas do universo eram enormes, poderosas, com ventos poderosíssimos, e o ALMA conseguiu detectar oxigênio que está a ser maltratado, digamos assim, por essas primeiras estrelas. Portanto, são notícias absolutamente extraordinárias do ALMA. Miguel, seguimos com um pequeno país a querer dar novos mundos ao mundo. Portugal? Não. Se calhar é capaz de não ser Portugal aquilo que estamos a falar. Portugal, de facto, há 5, 6 séculos, foi a potência que deu novos mundos aos mundos, estabeleceu novas rotas comerciais para enriquecer e, curiosamente, hoje trazemos também um outro país que se calhar está a dar os primeiros passos para se tornar revolucionário e visionário.
E vamos fazer uma coisa que não é muito normal nos tempos que correm, que é elogiar um político, ainda por cima, europeu, que se chama Etienne Schneider. Este senhor que nós estamos a ver, ele é vice-primeiro-ministro de um país pequenino da União Europeia. Olha, tem mais ou menos o tamanho da área metropolitana do Porto. Estamos a falar do Luxemburgo. E porquê é que nós hoje o trazemos aqui? Olha, por uma razão simples. Porque em fevereiro, o governo de Luxemburgo, por iniciativa deste senhor, anunciou a intenção de construir uma legislação regulamentar que quer aplicar, no fundo, a todo o mundo, não é só no Luxemburgo, que permite dar um enquadramento legal à exploração do espaço, nomeadamente à exploração de minério em asteroides. Isso foi em fevereiro. Em maio, ele anunciou a parceria com uma das maiores empresas norte-americanas que pretende, efetivamente, explorar minério no espaço, a Deep Space Industries, em maio. E, a 3 de junho, portanto, há algumas semanas, anunciou que o próprio governo de Luxemburgo vai investir cerca de 200 milhões de euros precisamente neste projeto que quase parece ficção científica hoje. Esta animação que nós estamos a ver, precisamente o Deep Space Industries, é algo que eles pretendem realizar daqui a, sei lá, 20, 25 anos. Eles estão a desenvolver uma sonda Prospector que vai ser desenvolvida também pelo Luxemburgo. E isto é que é o golpe de gênio também deste político europeu, é que ele conseguiu atrair não só a Deep Space Industries, mas também a segunda maior dos Estados Unidos, a Planetary Resources, e a famosa SpaceX do Elon Musk também está em conversações para ter uma base, uma sede, digamos assim, no Luxemburgo. E todo este movimento, toda esta aposta no futuro tecnológico do Luxemburgo tem como base precisamente aquele senhor que também exigiu, digamos assim, neste tipo de parceria, que estas empresas construíssem centros de investigação e de formação nas universidades de Luxemburgo. Ou seja, trazer o know-how e a sabedoria de empresas norte-americanas que já sabem mais ou menos o que é que terão de fazer e quais são as tecnologias que querem implementar no presente, mas também pensar no futuro, e fazer do Luxemburgo uma espécie de um hub europeu da exploração comercial do espaço. Aliás, é mesmo esse o termo que um antigo responsável da NASA aplicou neste momento ao Luxemburgo. É um hub europeu, é uma espécie de Silicon Valley da exploração do espaço. E, portanto, é uma fortíssima aposta consciente, digamos assim, do ponto de vista político, científico e tecnológico, de um pequeníssimo país como o Luxemburgo, para chegar ao espaço. Isto, se calhar, não é tão mal pensado como isso, ou dito de outra maneira. Devemos é elogiar precisamente este tipo de opções. Porquê? Eu vou dar um pequeno exemplo. É que em julho de 2015 houve um asteroide que passou a cerca de 2,4 milhões de quilómetros da Terra e foram feitas umas pequenas análises, umas pequenas investigações sobre o potencial económico que teria esse asteroide, que até era um asteroide relativamente comum. Pois bem, o que dizia esse estudo é que aquele asteroide em particular, tendo em conta a quantidade de material raro, de minério raro, de metais preciosos que teria aquele asteroide, estaríamos a falar de algo entre os 300 mil milhões de dólares a 5,4 bilhões de dólares. E isto é apenas um dos asteroides que passou relativamente próximo da Terra. Portanto, é uma política de investimento em ciência e tecnologia para formar os próprios engenheiros, cientistas que estão no Luxemburgo, trazendo sabedoria dos Estados Unidos e projetando, de facto, um potencial económico e financeiro para o Luxemburgo que, se concretizar, é absolutamente colossal. Portanto, não é todos os dias que nós podemos elogiar um político europeu. Fica aqui o nosso elogio a Etienne Schneider e ao Luxemburgo. Miguel, e terminamos com uma obra de arte e da ciência. Às vezes há imagens do cosmos que quase parecem pinturas, quase parecem mesmo obras de arte. E aquilo que nós vamos revelar, que vamos mostrar hoje, juntou o trabalho, no fundo, de 3 grandes telescópios. O VLT, do Observatório Europeu do Sul, o Observatório Keck, do Havaí, e finalmente um observatório espanhol, o Observatório de Calar Alto. E a imagem que nós vamos ver é deslumbrante. Olha, isto é uma estrela, mas o que nós vamos ver depois é é precisamente aquele pontozinho que está ao lado esquerdo, num plano um bocadinho superior a esta estrela. E o que é aquilo? É um mundo. Provavelmente, nós conhecemos, já temos no fundo algumas técnicas para detectar planetas lá fora. Esta é claramente a forma mais romântica, é a fotografia direta de um planeta. Um planeta que orbita uma estrela a cerca de 660 unidades astronómicas, portanto muito, muito distante. Demorará cerca de 27 mil anos a dar uma volta precisamente à sua estrela
e é, de facto, uma imagem absolutamente romântica. Miguel, obrigada Obrigado, e até ao Cristina. próximo domingo.